Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre a lei de causa e efeito, que é uma das leis mais faladas na doutrina espírita, também conhecida como a lei de ação e reação. Mas eu não estou aqui para falar sobre a questão física da terceira lei de Newton, que todos já estudaram, né, e sabem sobre que ela afirma que toda reação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Por exemplo, se eu empurro minha mão, a força contrária também é uma reação no sentido oposto da mesma força que eu fiz, não é? Essa seria a questão física, mas eu estou aqui para falar na questão filosófica e espiritual das relações humanas, onde a causa seria a origem e o porquê de uma manifestação humana ou uma ocorrência. E o efeito seria a sua consequência direta, consequência de algum ato ou ação anterior a esse ato. Então vamos agora analisar, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, como a lei de causa e efeito nos rege a nossa marcha evolutiva. Sendo Deus infinitamente justo e bom, a inteligência suprema a gerir todo o universo, causa primária de todas as coisas, que temos inclusive na própria pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Então temos nele a justiça sem igual no universo. E Deus, sendo justo e bom, as suas leis também são justas e boas, perfeitas, né? Então, nesse caso, imaginamos que um ato muito danoso seja cometido por um ser humano, né? Uma pessoa. Não há como desfazer o ato após ter sido feito. Logo, o seu efeito vai se dar imediatamente após a causa, com mais ou menos rapidez conforme cada ato feito. E considerando isso, por exemplo, se lançarmos uma pedra em outra pessoa, o efeito não pode ser diferente do dano causado. Em outras palavras, o que fazemos corre por nossa conta, mas as consequências do que fazemos são efeitos involuntários e obrigatórios. Se em uma encarnação cometemos o assassinato de alguém, a causa foi nossa escolha. O assassinato e o efeito é obrigatório com a possível desencarnação da vítima. A pena da lei humana também vem a seguir para esse ato. E também a pena divina, por assim dizer, né? E sendo obrigatório o efeito, juntamente da causa, se torna uma lei da natureza, uma lei que podemos observar nos estudos de física e de filosofia. E nos demonstra de forma simples como essa lei natural se dá de forma perfeita e harmoniosa. E a todo ato da vida moral do homem corresponde uma reação semelhante dirigida a ele, seja nessa encarnação ou numa próxima. Jesus, nosso Mestre, nos fala que a todos será cobrado aquilo que fizeste durante a sua vida. No Evangelho, os Espíritos nos trazem a reflexão de como somos responsáveis por nossos sofrimentos atuais em muitas das circunstâncias. Somos consequências do nosso passado. Se estamos bem, é porque fizemos o bem. Se estamos mal, é porque em algum momento fizemos o mal. E de duas espécies, a gente pode considerar as vicissitudes da vida, né, os defeitos, digamos assim. Ou, se preferirem, se originam de duas fontes bem diferentes. Uma tem a sua causa na vida presente e outras em vidas pretéritas. Remontando-se desde a origem dos males terrestres, iremos reconhecer que muitos são
consequências naturais do caráter e do proceder de acordo com velhos instintos enraizados nos primeiros homens. Porém, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de educação, de amor, de perseverança, pelo mau proceder, má conduta, ou por não terem sabido limitar apenas os seus desejos materiais, exagerados ou prejudiciais? Quantas uniões tristes porque resultaram de um impulso de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte? Quantas brigas e terríveis disputas poderiam ser evitadas com um pouco de moderação e menos radicalismos? Quantas doenças, enfermidades decorrem da falta de cuidados e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, orientaram desde o início algumas más tendências, assim que detectadas, apesar de muitas vezes ser a própria bagagem espiritual de cada um, sabemos disso, e por consequência uma prova e uma expiação para todos da família. E talvez por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e outras vicissitudes. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, se afligem da falta de consideração com que são tratados e da ingratidão muitas vezes. Interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem o passo a passo a origem dos males que doem no coração e verifica se na maioria das vezes poderia dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição? Então, a quem o homem há de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, então, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecer, às vezes acha mais simples ou menos humilhante para a vaidade acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, como se dizia antigamente, né? A má estrela. Enquanto que, na verdade, é apenas o seu próprio descuido. Então, os males dessa natureza toda fornecem, sem dúvida, um grande contingente ou total de todas as vicissitudes da vida. A gente sabe que o orgulho, o ego, são grandes obstáculos para a gente poder enxergar aonde estão nossas falhas, nossos desvios. O homem, então, ele vai evitar assim que ele trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que todos já conhecem bem, lembra que ninguém foge à lei. Se fizeres, pagarás, se não agora, na outra vida. Estamos sempre a contrair ou a subtrair débitos. Por isso a importância de reconhecer essa lei de amor divino e justiça que nos rege rumo à evolução moral de cada um. Temos que evitar contrair mais consequências difíceis devido ao nosso descuido durante a encarnação. E se faz fundamental esse cuidado para um futuro de menos sofrimento. Emmanuel já nos lembra que quando a dor te visita, reflete ali a mensagem, que não há sofrimento sem significado. E considerando as leis divinas, os espíritos dos homens encontram
em seus sofrimentos a oportunidade de amenizar as dívidas morais passadas e entender que, conforme passaram pelas aflições da vida, irão traçando um novo rumo dali por diante. Temos que ser firmes na nossa convicção no amor e amparos divinos. E os nossos espíritos estarão sempre felizes em colher as consequências dos nossos bons atos. E sobre a diferença entre causa e efeito versus ação e reação. Então, na doutrina espírita, a gente está acostumado a ouvir sobre a lei de causa e efeito, e é por conta disso que acabamos muitas vezes confundindo também a lei com a consequência, que é ação e reação, que ocorre na vida humana, né? Então, apesar de uma depender da outra, elas são um pouco diferentes. A causa e efeito é uma lei que funciona para todos os humanos, pois nós possuímos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Ou seja, essa é uma condição do livre-arbítrio. Já a ação e reação é a representação prática do nosso comportamento ou resultado prático perante essa lei. Então, um exemplo para explicar essa diferença é que quando temos a ação de fazermos algo para o outro, o que é uma escolha nossa, porque a gente é livre para escolher se a gente faz algo ou não, ligando isso como uma causa. Automaticamente teremos de acatar a reação ou consequência, o efeito dessa nossa atitude, que vai causar um efeito em nossa vida. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Um está ligado ao outro, pois a ação só acontece depois de uma escolha, que vai gerar a causa do acontecimento. Agora, a reação vai surgir durante o efeito das consequências. Então, não importa se a nossa atitude está ligada a algo do bem ou do mal para o próximo, ela vai acontecer de qualquer maneira. E é a vida que vai nos devolver na mesma intensidade. E não precisa vir da mesma pessoa da qual agimos para acontecer de volta para você em outra situação. Pode acontecer completamente diferente. A verdade é que a vida só se encaminha de nos fazer aceitar as consequências pelo que já vivemos. E sobre a causa e efeito na reencarnação. A lei da causa e efeito, ela pode surgir em qualquer momento da nossa vida com o objetivo de nos fazer ensinar e melhorar as nossas falhas anteriores. Pode ser que em uma só vida não demos conta de entender tudo aquilo que deveríamos ter aprendido. E sabemos que não é o suficiente, não é? Afinal, as leis humanas dificilmente conseguem corrigir as faltas cometidas pelos homens. E assim como Deus quer que todos seus filhos sejam evoluídos, Ele faz com que a própria vida nos oriente e corrija através das reencarnações, criando a lei de causa e efeito, com ação e reação, dando oportunidade da reencarnação para que o ser humano tenha a chance de avançar, mesmo que seja em outra vida. E são várias as chances de vivermos, de colocar em prática tudo que já fomos ensinados e aprender as coisas que não tivemos potencial de entender e de praticar nas vidas anteriores. Então, desse modo, quando pudermos assimilar tudo aquilo que era para termos compreendido no passado, conseguiremos finalmente transformar nossa vida e o nosso espírito. Essa é a inteligência das leis divinas, ou seja, permitir que alcancemos a perfeição como mérito dos nossos próprios esforços. E sobre a lei de causa e efeito e a família. Esse é um desafio, não é? A maior lição que iremos aprender na vida é o amor. Por isso, amar o próximo é uma das razões da existência da lei de causa e efeito. Mas como a vida nos ensina isso? Além de nos colocar em várias situações durante nossas vidas, nas quais aprendemos a ter compaixão e amar ao próximo,
a nossa maior lição começa dentro de casa. Isso porque se acredita que a lei de causa e efeito influencia e muito na formação da família. Tudo começa quando em vidas passadas dois espíritos tiveram divergências e passaram a se odiar. Para acabar com isso, a lei de causa e efeito coloca ambos para serem da mesma família. Por isso que é possível notar que em algumas famílias duas pessoas não se dão muito bem. Às vezes sem motivo aparente até. Muitas vezes a vida preparou para que os dois estivessem perto um do outro, para que aprendessem a se amar. E qual lugar melhor do que a própria família? Afinal, querendo ou não, esse é um laço forte que une as pessoas, pois terão de viver juntos por um tempo e de um certo modo, com todos os defeitos, com tudo junto, o pacote completo. Acabamos aprendendo a amar aqueles que estão ao nosso lado, fazendo com que até acabe ou diminui os problemas das vidas anteriores. E, logicamente, é muito importante não causar mais desavenças e agressões para não aumentar a dívida causal e, por conseguinte, mais efeitos negativos como consequência. E sobre a, digamos assim, punição coletiva ou resgate coletivo de acordo com a lei de causa e efeito. Também é um tema muito importante e interessante, né? A sociedade atual passa por alguns problemas que a gente talvez não entenda muito bem como foram acontecer, mas de acordo com a história da humanidade, de guerras, radicalismos, desumanidades, políticas voltadas para o desenvolvimento do capital e não do ser humano, das explorações escravagistas, genocídios e tantas outras atrocidades, podemos concluir pela lei de causa e efeito qual o tamanho da nossa dívida coletiva. Porém, a lei de causa e efeito explica que estamos apenas pagando pelos erros dos nossos antepassados, digamos assim, que na maioria das vezes eram nós mesmos. Assim, as situações de dificuldades que vivemos hoje são uma forma de aprendermos com as falhas que aconteceram na sociedade passada e evitar que se repitam, além de melhorar as relações humanas e cuidados com o nosso planeta. E ao longo do que cumprimos e aprendemos com os nossos erros do passado, era para que a sociedade já estivesse cada dia melhor, né? Caminhando para uma evolução bem melhor do que agora. Mas, infelizmente, muitas vezes o ser humano é dominado pelas vicissitudes e más tendências. E nós temos que aprender a ajudar e a amar o próximo, assim como Jesus nos orientou, nos ensinou e ainda nos ensina, pois sem isso vai nos impedir de progredir e, por consequência, mais dívidas a pagar. E quando continuamos errando cada dia que passa, nós enfrentaremos consequências maiores e mais severas com a humanidade, que é o que estamos presenciando, né? Essa figura já diz tudo, grande prova que estamos passando como consequência, né? Causa e efeito. Então, esse é o caso de estarmos vivendo com tanta corrupção, doenças, desempregos, violência na sociedade atual. Não adianta culpar a sociedade passada só, e sim entender que isso é fruto das nossas próprias ambições atuais e mesquinhez, que vem com o ser humano por motivos oriundos desde os instintos de sobrevivência, de autodefesa, desde os primórdios da evolução humana encarnada na Terra. Então, sabemos que a origem de tudo já é de muito tempo atrás, temos a causa de muitos problemas, mas temos também a possibilidade de fazer um novo futuro, não é? Assim como Chico Xavier já nos lembrou sobre isso. E vamos
progredindo, evoluindo rumo à perfeição que Deus planejou para nós. Então, para dar uma repassada, temos aqui sobre a justiça das aflições, por que sofremos, qual o propósito de nossos sofrimentos. Sofremos porque ainda não somos perfeitos e por isso erramos. E aí que tem duas origens, a vida presente, com as vicissitudes, ambição, orgulho, previdência, vaidade, inveja, egoísmo, e assim vai, né? A lista é grande. E também nas vidas passadas. Porém, lembramos que nem todo sofrimento está vinculado a vidas passadas. Isso às vezes é uma retórica habitual dos espíritas. Ah, culpa é porque foi do passado, isso agora eu tenho que... é um karma, né? O karma existe, mas não dá para virar a desculpa, né? Para justificar tudo o que está acontecendo. A gente tem que se responsabilizar pelo momento presente. Então é fundamental nos momentos de dificuldade nos interrogarmos como estamos vivendo, como estamos fazendo as nossas escolhas, desde pequenas escolhas, coisas simples, menores, que às vezes não parecem com muita importância, mas têm, até as grandes escolhas, como questão política e social. Estamos vendo tantas mudanças de uma espécie de onda que está pendendo para um lado muito radicalmente. Não, os radicalismos sabemos que são muito prejudiciais. Temos que vir ao equilíbrio, né? Muitas vezes acusamos a sorte, o destino, ou a Deus das responsabilidades por nossos problemas. Muito cuidado. E grande parte dos problemas estão ligados na nossa forma de viver, conduta e pensamento. Então, aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra que não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas, inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Temos que pagar os nossos débitos. Então, mas afinal, o que é o sofrimento? Então, já sabemos que o sofrimento é a forma de nos fazer perceber entre a diferença e o bem e o mal. Existe um porquê. Não é uma causalidade. Não é uma fatalidade. Tudo tem um porquê. E que dessa forma a gente vai nos esforçando para atingir a nossa evolução. Se não sofrêssemos as consequências dos atos, qual motivo teríamos para repará-los? Então, a gente vê que desde dores de cabeça, dores físicas, dores psicológicas, emocionais, as doenças, os problemas familiares, problemas relacionados aos abusos, tudo são lições para a gente praticar, melhorar e corrigir os problemas. Então, tem uma importante finalidade. E as causas anteriores das aflições podemos colocar como os acidentes, perdas de entes queridos ou mortes prematuras, reveses da fortuna, flagelos naturais, que são mais ligados aos resgates coletivos, e doenças de nascença. Existe uma razão para cada tipo de sofrimento. Mas nem todo sofrimento é resultado de nossas faltas. A gente tem que se livrar das nossas imperfeições. E lembrando aqui nos motivos de resignação, bem-aventurados os aflitos, que eles serão consolados. Então Jesus sempre nos traz essa lição de amor e de consolo, que é o Evangelho, né? Com a Boa Nova. Então é um alento, é um consolo real mesmo. Então, mais um resuminho aqui, os desafios sob a ótica espírita, os desafios dos sofrimentos e das consequências duras, né? Diminuir a importância das questões mundanas, né? Deixar de ser tão materialista, moderar os desejos humanos,
praticar calma e resignação, equilíbrio e saúde mental, praticar a caridade e o amor ao próximo, desenvolver a fé raciocinada na vida espiritual. Então, o espírito que foi feito simples e ignorante, podemos fazer uma analogia ao diamante bruto, que através de aperfeiçoamento moral, intelectual, através de sofrimentos e aflições, com resignação, coragem, fé, entendimento das leis divinas, a gente vai se tornar um dia um diamante lapidado, perfeito e feliz. Então, concluindo, percebemos a nossa grande responsabilidade em aproveitar o nosso tempo limitado nesse planeta, onde possamos praticar as melhores obras sintonizadas na lei do amor, para continuarmos nossa evolução espiritual rumo à felicidade e perfeição. Muito obrigado. Fiquem com Deus.